Visão, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiro de tudo, quero pedir para você deixar o like aqui, se você já gostou do tema do assunto. Por favor, se inscreva, né? A única coisa que eu estou te pedindo é só essa, não estou te vendendo nada. E para assuntos como esse, principalmente você, que está interessado muito mais no conteúdo do que de fato na perfumaria, no que você está vendo na tela, para você que gosta de dirigir, escutar alguma coisa, ou malha, querendo sempre ouvir algo inteligente, se inscreve aqui nesse canal e tamo junto. Bom, eu vou meio que reagir a uma notícia aqui que eu vi na internet. Não vi muita gente falando sobre isso, mas eu espero muito que seja verdade. Eu acho que isso aí, de certa forma, é um bom, um bom acontecimento para as próximas eleições, que é o fato, né, do Renato 38 ter se filiado ao DC, Democrata Cristão. É um partido que é a cara dele, né? Seria muito interessante a gente ter um cara como o Renato Amoedo, o 38, nessa próxima disputa eleitoral, e tomara que isso ganhe força e que realmente, porque aconteceu do partido de desconversar um pouco, mas antes, para quem não sabe, né, vou falar um pouco de quem é o Renato 38. O Renato 38, ele apareceu na internet, né? Ele é um ex-policial da Bahia, militar, no qual ele teve aquele treinamento rígido ali, né? Contra vagabundo, contra tudo que é de errado, né? O pai e a mãe eram muito duros também. E ele apareceu na internet falando sobre Bitcoin, sobre criptomoeda. Ele já deixou claro várias vezes que ele deixou o patrimônio dele, transformou o patrimônio dele tudo em Bitcoin, tá? Então seria muito legal um cara desse que não tem absolutamente nada a perder nessas próximas eleições, considerando o cenário atual, né? Porque um cara igual ele chamaria ali o Lula, por exemplo, de ladrão, de safado, apontaria os erros de cada um dele, do Bolsonaro, da Tebet, ou qualquer um que viesse aí na disputa das eleições. Eu não acho que ele ganharia, não acho que ele tem força suficiente para isso, eu acho que vai ser igual Enéas, vão tirar ele para maluco, mas muita coisa ele fala certo, entendeu? Então seria interessante os brasileiros verem e conhecerem o que ele está falando, ele ser ouvido. É um bom candidato para a direita, porque na eleição passada, a gente, na direita, nos debates, por exemplo, só tinha o Bolsonaro de direita e o Padre Kelmo, mas o Padre Kelmo no cenário era basicamente irrelevante. Tinha o Felipe Dávila do Novo ali, mas muito morno também, então não foi relevante o suficiente. Talvez no lugar do Felipe Dávila, dessa vez, poderemos ter o Zema. Então, ele já, sim, o Zema tem uma expressão nacional maior, ele já tem um trabalho realizado, então isso vai dar mais credibilidade para ele na corrida. Mas, como esse vídeo é o foco, é o 38, eu vi com bons olhos, né, a entrada dele no DC. O DC é um partido que, hoje em dia, ele sempre foi aquele partido meio irrelevante e tudo mais, mas hoje em dia ele já tem vários prefeitos, já tem alguns deputados, tem alguns vereadores também, no Brasil inteiro e em cidades importantes do Brasil. Todos eles fechariam apoio com o 38? Eu acredito que não, mas o 38 seria alguém muito bom de se ter nos debates, de ele apontar assim na cara do Lula, do Bolsonaro, e falar o que o brasileiro muitas das vezes tem vontade de falar. Eu gostaria de ver isso. Então, seria muito interessante para essa disputa. Um cara totalmente libertário, totalmente pró-capitalismo. E dependendo da corrida das opções que estiver aí, ô 38, meu apoio é seu. Entendeu? Então, cara,
Tomara que ele consiga, de fato, disputar uma eleição. Eu acho que isso é muito relevante. Eu quero, como cidadão, ver isso acontecendo, porque, historicamente, é o partido do Emael, é aquele cara, figurão, carismático, que, tipo assim, não tem muita expressão durante uma corrida presidencial, mas todo mundo leva como um meme, vamos colocar assim, durante as eleições. É o cara lá do Aerotrem, você lembra disso? Então, é esse partido desse cara que está chamando o 38, né? Apesar que o próprio partido deu uma nota desconversando, mas eu acho que isso é muito bom para o partido ter um cara como 38, porque daqui para frente, isso principalmente se os influenciadores entenderem isso, que se você tem audiência, você tem que estar na política, faz muito sentido eles trazerem um cara como o 38 no momento atual para disputar as eleições. Por quê? Um cara desse ele pode ajudar a fazer novos deputados, um cara desse, na corrida presidencial, ele vai mexer com o processo eleitoral, ele vai ter relevância suficiente para estar no debate. Então, tomara que ele consiga, né? A gente sabe que o sistema ele te limita um pouco, mas tomara que ele consiga aí, né, participar dessa corrida. Ele mexeu um pouco com o sistema que está aí, poder apontar o erro de vários candidatos, às vezes até aquele que você está querendo votar, ele vai lá e consegue abrir seu olho. Eu acho que é função do 38 nessas eleições, caso ele realmente venha à presidência, e 38, se por algum motivo esse vídeo aqui chegou em você, por favor, vai para as eleições a presidente em 2026. Eu acho que você é a figura certa para ir, para poder chegar e botar o dedo na cara lá do sistema. Tomara que ninguém ache nada e tipo invente alguma coisa para você e que o sistema, tipo assim, ele te tire como louco e deixe você participar, mas que você consiga apontar de fato aí as verdades para principalmente aqueles candidatos ali a presidente que precisam. Ele fala rápido, ele fala de um jeito bravo, mas ele fala a verdade. Então, tomara que isso aconteça, né? Bom, é isso. A gente está chegando ao fim do vídeo. Vai acompanhando aí as possibilidades, né, dele ser um candidato à presidência. Tomara que alguém lá, algum oráculo político, consiga colocar isso na cabeça dele, que isso é uma coisa boa para ele, inclusive. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui. Ele é muito importante para mim. Como eu disse no começo do vídeo, eu não estou te vendendo nada. E o like que você vai deixar aqui significa que eu entendi que você chegou até aqui. Então, por favor, me ajude. Estamos aí subindo o canal, mas vai ter vídeo diariamente sobre pautas diferentes que você não vê falando aí em muitos lugares, mas que eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês. Beleza? Grande abraço, até mais.